Paz do Senhor a todos os nossos irmãos mais uma vez. A paz do Senhor Jesus para todos que já estão chegando conosco. Nós queremos louvar a Deus por mais esse dia de escola bíblica semanal. E hoje estaremos ministrando aí a lição de número 6, que tem por tema o ministério de apóstolo, né? Nós estaremos falando a respeito do ministério apostólico, que é a nossa lição de número 6. Por isso, nós já queremos lembrar os irmãos que os irmãos podem cooperar participando conosco aí através dos comentários. E como é de costume, para a nossa lição de hoje, nós temos mais uma vez o nosso irmão Evandro Costa, né, presente aí conosco. E nós já queremos saudá-lo muito bem-vindo, se dirigir aos nossos irmãos, o irmão Evandro. Cumprimente aí os nossos irmãos aí. E em seguida nós já vamos aí também estar dando início ao textual e à verdade prática da nossa lição. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês que já estão aí nos acompanhando. Que Deus em Cristo vos abençoe nesta tarde, né? Desta lição maravilhosa, a qual o Senhor nos permitiu de nós estarmos aqui reunidos para estar tratando de um assunto muito maravilhoso concernente a essa lição de número 6. Então, desde já, que o Espírito Santo possa nos iluminar para que nós possamos, em nome de Jesus, estarmos aqui sendo edificado e também aperfeiçoado pelo Espírito Santo para que nós possamos aqui aprender da sua palavra. Glória a Deus. Então, eu já quero saudar muito bem-vindos aí aos irmãos que já se posicionaram aí. A paz do Senhor, nossa irmã Cléa Lima, Terezinha Moura, irmã Aurineide, já está com uma pergunta aí para nós refletirmos sobre ela, né? Ainda existe apóstolo nos dias de hoje? Será, né? Nós descobriremos isso na nossa lição de hoje. A lição de hoje, como eu disse, tem por tema o ministério de apóstolo e, como sempre, dispõe aí de um texto áureo, de uma verdade prática, a qual nós já estaremos fazendo a leitura aí com o nosso irmão Evandro e em seguida também a leitura bíblica em classe que eu estarei compartilhando aí com os nossos irmãos. Lê para nós aí, por favor, irmão Evandro, o nosso textual e a nossa verdade prática. Glória a Deus. Lição de número 6, o ministério de apóstolo. Textuário vai nos dizer o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11. Verdade prática. O dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela acontece em Efésios, capítulo de número 4, versículos de número 7 a 16, que diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de juntas, de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Essa é a nossa leitura bíblica em classe de Efésios capítulo 4, versículo 7 a 16. Hoje nós teremos como objetivos específicos aqui compartilhar pelo menos 3 coisas, né? Investigar biblicamente o colégio apostólico, retratar o ministério apostólico de Paulo e também avaliar a apostolicidade
dos dias atuais, né? Será que hoje, baseado aí na pergunta da nossa irmã Orineide, nós ainda temos apóstolos? E se temos, de que forma nós conseguimos explicar aí esta realidade? É importante nós lembrarmos, irmãos, que essa lição de número 6, ela rompe aí um processo de outras questões, né? Nós falávamos a respeito, nas lições passadas, a respeito dos dons, né? Em que nós falamos aqui a respeito de pelo menos 3 categorias, né? Os dons espirituais. E hoje nós iniciamos a lição aí de número 6, que rompe esse processo de 3 lições aí relacionadas aos dons espirituais, iniciando agora aí o tratado dos dons ministeriais. Por isso nós iniciaremos falando a respeito do dom do ministério de apóstolo, né? Que é aí o primeiro ministério dos 5 que nós encontraremos aí nessa lista que foi nos mostrada pelo apóstolo Paulo. Então, é importante nós lembrarmos que a partir dessa lição, nós estaremos aí tendo a oportunidade de estudar, né, a respeito dos dons ministeriais que nós encontramos aí nas Escrituras Sagradas. Na nossa introdução, já para nós iniciarmos a nossa lição de hoje, é preciso nós entendermos que os dons ministeriais foram distribuídos pelo próprio Deus também para a edificação da igreja, né? Se nós observarmos aí todo o contexto de Efésios capítulo 4, nós iremos descobrir aí que assim como na carta de Paulo aos Efésios, como também na carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos encontrar aí pelo menos 5 ministérios concedidos por Deus para a igreja do Senhor Jesus, também dos nossos dias, né? Assim aconteceu na igreja primitiva e também permanece aí para os dias de hoje. Para aqueles que têm alguma dificuldade, os ministérios são, a saber, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Veremos isso aí claramente e veremos cada um desses ministérios aqui especificamente nas nossas lições a partir desta lição agora de número 6, que vai tratar primeiramente sobre o ministério apostólico, né? Nós veremos algumas coisas que é importante nós destacarmos aí em se tratando do ministério de apóstolo, da lição de número 6, que nós estaremos compartilhando com os nossos irmãos nessa tarde de hoje. Isso mesmo. Meus queridos, também acrescentando já a fala que nosso irmão Cláudio, interagindo com o professor, sabemos que o ministério apostólico, segundo os moldes que do colégio dos 12, né, não existe mais, né? A gente vamos ver aí também em mínimos detalhes no decorrer da lição, como já foi falado na nossa introdução, nós aprendemos já acerca dos dons espirituais, né? Nós trabalhamos já nas lições anteriores. E também nós estaremos dando início, né, à questão dos dons ministeriais, né? Que nós vamos aqui dando início já com o ministério de apóstolo, né? Que nós estamos trabalhando já neste sábado, desta tarde, para que nós possamos dar continuidade a respeito dos dons, né? Sabemos que as aulas já ficaram gravadas a respeito dos dons espirituais e hoje, graças a Deus, nós estaremos aqui dando início a respeito dos dons ministeriais. Então, desde já, como já foi dito na introdução, que os dons ministeriais eles se acoplam aí em apóstolo, profetas, evangelista, pastores e doutores, né? Então, para que nós possamos dar início ao primeiro tópico, nós vamos estar aí elaborando algumas características ou alguns pontos específicos a respeito deste tema. É importante, irmãos, nós iniciarmos essa lição de hoje tratando diretamente, primeiramente, a respeito do colégio apostólico, né, que é o nosso primeiro ponto aí, né, que já tem como primeiro tópico desse primeiro ponto o termo apóstolo, né? De onde se deriva aí o termo apóstolo e o que de fato é esse colégio apostólico, né? Então, é preciso que nós, antes de entrarmos nessa lição, lembrarmos daquilo que o nosso autor ele já pontua para nós aqui na nossa lição. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo aposteleion e que significa enviar ou remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, tá certo?
Então, lembre sempre dessa explicaçãozinha aí que vai trazer o dicionário Wycliffe, né? Um dicionário muito bom aí, que se os irmãos não tiverem como adquirir, até porque a espessura dele é um pouco avantajada, né? Mas que até na internet você consegue aí alguns sentidos de algumas palavras. Então, lembre-se para nós iniciarmos a palavra apóstolo, né, relacionada principalmente ao colégio apostólico, ela tem origem no grego, né, apóstolos, e ela vem de uma raiz do apostelein. E nós precisamos entender que o significado dessa palavra está inteiramente ligado a enviar, remeter, ou seja, é sempre utilizado no sentido daquele que é enviado, né? Naquele que é um mensageiro. Então, dizer que alguém é apóstolo também pode ter o sentido de se tratar de alguém que foi enviado num sentido total. É importante nós também entendermos que em todo o Novo Testamento a gente vai encontrar essa referência aí ao verdadeiro apóstolo, né? Ou seja, aquele que verdadeiramente foi enviado por Cristo com uma missão específica, que era aí salvar o pecador. Então, o verdadeiro apóstolo, nesse sentido, baseia-se primeiramente naquela pessoa de Jesus, né? Eu sei que é até estranho para algumas pessoas a gente dizer que Jesus também era um apóstolo. Mas se nós fizermos uma leitura daquilo que está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo de número 1, queria até pedir para o nosso irmão Evandro fazer a leitura desse versículo para nós, porque esse texto ele é também importante para nós abrirmos aqui a nossa lição. Não é estranho se um dia você encontrar alguém dizendo que Jesus é o apóstolo por excelência, né? Ele é o grande apóstolo, assim como ele é o grande sumo sacerdote, ele também aqui no contexto do Novo Testamento, ele é também o apóstolo por excelência. Lê para nós o que diz, irmão Evandro, Hebreus capítulo 3, versículo de número 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Por que Jesus é considerado, segundo o escritor aos Hebreus, como um apóstolo? Porque Jesus é aquele principal agente enviado para resgatar o pecador do seu pecado, né? Então, se no sentido geral da palavra, o texto relativo e que está ligado, a palavra que está ligado a apóstolo aí tem o sentido de ser alguém enviado, né, de remeter a alguém, ou seja, que está ligado a alguém como mensageiro. A principal pessoa que nós encontramos nesse contexto, de fato, aí é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nunca esqueça que Jesus, ele é apóstolo por excelência, né? Ele é o grande apóstolo, porque ele foi enviado literalmente aí para resgatar a humanidade do seu pecado. O interessante, irmão, já nesse primeiro ponto, a qual nós estamos abordando, lembrando a você que a palavra ministério, ela se caracteriza em três partes, ou seja, desempenho de um serviço, exercício de um serviço religioso especial, função ou cargo. E apóstolo, que nós já estamos elaborando a respeito desse significado, né, que o nosso irmão Cláudio já se posicionou, quer dizer mensageiro, isto é, aquele que é enviado para anunciar a mensagem de Deus. E o interessante, irmão Cláudio e ouvintes, nossos irmãos que estão nos acompanhando, é que essa palavra apóstolo, ela veio aí dar início no Novo Testamento, né? E o interessante é que se nós observarmos também no Antigo Testamento, a gente vamos observar pessoas que eram levantadas por Deus, sabendo que essa palavra ela veio ter a origem no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento Deus ele já tinha também enviado pessoas, também assim como Cristo, né, para fazer o quê? Levar a mensagem de Deus, ou aquela pessoa ser enviada, que a palavra apóstolo quer dizer enviado ou mensageiro, aquele que leva a mensagem de Deus. E o interessante, irmão Cláudio, queria que você abrisse aí bem rápido para os nossos irmãos, lá em Gênesis capítulo 45, versículo de número 4, e também
de número 8, versículo 4 ao 8, que lá está escrito isso. Lá está escrito algo interessante. Gênesis o quê? Capítulo 45, versículo de número 4 ao 8. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então, e disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçai, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Olha só, no Antigo Testamento a gente não vamos ver a palavra apóstolo, mas nós vamos ver o significado da palavra apóstolo sendo José enviado também como um mensageiro para a preservação da vida. E nós observamos que o colégio apostólico ele tem a origem em Deus. Deus ele já tinha em seus propósitos essa questão de envio, né? A gente vamos ver aí como seu filho, né? Lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, nós já vamos observar que ele enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós observamos, já que no primeiro tópico acerca do colégio apostólico, nós observamos que, como já foi citado em Hebreus capítulo 3, versículo de número 1, ou seja, Cristo, o apóstolo é excelência, né? E nós observamos, irmãos, tanto como no Antigo e no Novo Testamento, que essa palavra apóstolo, ela explodiu, né? Ou seja, deu origem ali no colégio dos 12, a qual Cristo convocou para que eles viessem também estar ali auxiliando Cristo na obra do Senhor. Glória a Deus. Então, para a gente já iniciar aí o segundo tópico, nós falaremos a respeito do colégio apostólico. E o que é aí, de fato, esse colégio apostólico, né, irmãos? Que história é essa de colégio nos tempos de Jesus, né? Mas o colégio apostólico, irmãos, é muito fácil de ser compreendido. O colégio apostólico, de fato, entende-se pelo aquele grupo de 12 apóstolos que são selecionados ali por Jesus, né, debaixo de oração. Não se assuste com isso, mas Judas também é fruto da oração de Jesus. Jesus orou, né, para que Deus direcionasse ali quem seriam os 12 apóstolos de Judas, estava ali no meio, né? Então, aqueles 12 homens especificamente que Jesus chamou para fazer ali o grupo dos 12, né? Para completar ali o número dos 12, aquilo ali nós chamamos de colégio apostólico. Então, sempre que alguém se referir ao colégio apostólico, os irmãos podem lembrar daquilo que Jesus ele fez quando ele chama 12 homens para caminharem lado a lado com ele ali, trazendo como títulos ministeriais o codinome aí de apóstolos, né? É importante também lembrarmos que isso não é coisa da nossa cabeça, né? A gente não cria aí esse termo aí, né, aleatoriamente. É importante os irmãos lembrarem que em Mateus capítulo de número 10, e aí nós temos que reconhecer, né, que boa parte dos crentes, né, e aqui eu vou fazer aqui uma pegadinha com os irmãos que estão aí nos assistindo, mas boa parte dos crentes, se nós perguntarmos assim, quem eram os 12 apóstolos de Cristo, certamente que essa pessoa não saberá, né, de memória aí quem são esses 12 homens aí que foram chamados por Jesus. Inclusive, é muito comum nos nossos dias as pessoas confundirem quem são e quem não são apóstolos, né? Eu já vi pessoas, por exemplo, dizer assim, vamos abrir a Bíblia no Evangelho do apóstolo São Marcos, né? Por exemplo, Marcos era um apóstolo de Jesus. Abra sua Bíblia no livro do apóstolo Lucas, né?
são homens que escreveram livros, mas que não são apóstolos segundo o colégio apostólico, né? São pessoas que não são reconhecidas no colégio apostólico, ou seja, não fazem parte aí do número dos 12 apóstolos que foram chamados aí por Jesus. Irmão Cláudio, então me ajude, pelo amor de Deus, como é que eu faço para saber isso? Para você saber especificamente onde esses homens estão aí relacionados, é só você encontrar aí na sua Bíblia, Mateus capítulo de número 10, onde nós vamos encontrar a partir do versículo 1 dizendo o seguinte: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidade. Versículo 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Vamos lá. Primeiro, Simão, que no caso aí é Pedro, André e seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, João, que também era irmão desses, né? Filipe e Bartolomeu. Nós temos também Tomé, Mateus, que é aí o publicano, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, bem como Simão, o Zelote. E por fim aí, completando o 12º apóstolo, Judas, ou Iscariotes, né? Que é aquele, segundo o texto aí, que traiu Jesus. Se a gente fizer uma leitura no capítulo 6 de Lucas, no versículo de número 13, nós encontraremos o texto dizendo o seguinte: e quando amanheceu, eu vou ler do versículo 12 em diante, naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Então, Jesus ele chama todos os seus discípulos e aí ele cria o colégio apostólico. O que ele diz? Olha, a partir de hoje, esses 12 homens aqui que eu vou escrever, eles serão testemunhas comigo aí de toda essa trajetória, né? São essas pessoas aí que a própria Escritura Sagrada, o próprio livro de Gálatas, por exemplo, vai dizer que eram as colunas da igreja, né? Então esses homens aí são os responsáveis por manter, né? Por isso que quando nós lemos lá, né, já em Atos, nos textos posteriores, nós vamos dizer, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque eram os apóstolos os responsáveis aí por carregar a responsabilidade aí de manter fiel a doutrina que eles receberam da pessoa de Jesus. Então, o colégio apostólico nesse sentido é literalmente esses 12 homens que são separados dentre todos, né? A multidão seguia Jesus, vários seguidores estavam em volta de Jesus, mas Jesus passa uma noite inteira orando e pela manhã ele escolhe 12 homens ali direcionados pelo Espírito Santo para integrarem, né? Essa era a palavra que eu queria lembrar agora há pouco, para integrarem aí o colégio apostólico, né? Então, a partir daí, esses homens passam a fazer parte aí desse colégio, no qual vão caminhar e se responsabilizar por muita coisa aí até os dias de hoje, segundo aquilo que eles aprenderam do próprio Jesus. Glória a Deus. 2 textos lindos e maravilhosos a respeito dos 12 apóstolos, né, desse colégio apostólico, né? Mas o interessante, irmão Cláudio, é você lendo Mateus capítulo 10, dá pra gente voltar só um pouquinho no capítulo de número 9, no finalzinho dos versículos que citados pelo nosso irmão Mateus, né? E o interessante é que no verso 35, nós vamos observar algo interessante, que o texto vai relatar o seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos, quem disse? Jesus, a seara é grande
A seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E é quando a gente entra no capítulo 10, a gente vamos agora observar Cristo selecionando, chamando esses 12 discípulos para o apostolado. Mas o interessante é que eu gosto mais do texto de Lucas, porque Lucas é mais detalhadamente a respeito desse chamado. Ou seja, nosso irmão Cláudio já citou, é que quando Cristo seleciona ou chama a responsabilidade desses 12 para o apostolado, observamos que Cristo passou a noite toda orando. E isso é interessante que quando nós chega em Lucas capítulo número 6, versículo de número 12, nós vamos observar Cristo aqui no capítulo 10 de Mateus, capítulo de Mateus, pedindo para que os discípulos rogassem ao dono da seara. Mas Cristo, no capítulo 6, de versículo 12 de Lucas, Cristo estava rogando ao Pai. Ou seja, para quê, irmão? Para quando ele voltasse, selecionasse aqueles 12 apóstolos. Para quê, irmão? Para que verdadeiramente eles viessem ser testemunha, para que eles viessem auxiliar Cristo nessa seara, que realmente era grande. E Cristo não trabalhava só. Olha aí o ensinamento que Cristo deixa para nós. Cristo reconheceu que não ia abraçar o mundo todo sozinho. É por isso que ele seleciona esses homens. E o interessante é que quando ele vai aqui no capítulo 10 de Mateus, ele vai citar o nome dos apóstolos e vai no versículo 5, ele vai dizer o seguinte: Jesus enviou estes, olha só essa palavra, sempre em envio. Para quê? Aí ele vai dizer, enviou estes e lhe deu e ordenou, dizendo: não ireis para caminhos das gentes, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é interessante, irmãos, que a palavra envio, ela sempre vai estar em ação. Pegando essa palavra apóstolo, ela sempre vai estar em ação, porque quando a gente observamos apóstolo, a palavra significada envio, ou seja, enviar e remeter. E quando a gente observamos essas duas palavras, enviar e remeter, remeter vai dizer fazer com que alguma coisa chegue a um certo local. E a palavra envio, nós vamos observar também fazer partir com uma finalidade, ou seja, nós vemos essas duas palavras com os mesmos objetivos. Sabemos que sempre essas duas palavras, ela vai ter praticamente as duas finalidades. E o interessante é que essa palavra envio foi muito bem colocada nessa condição de apóstolo. Porque verdadeiramente, já explicando a pergunta que foi feita aí aos comentários, que nós observamos hoje essa condição de muitas pessoas ser chamadas de apóstolo, mas não são enviadas. Ou seja, ficam presas, mas tem o nome de apóstolo, se equivocando no chamado dessa frase ou esse nome apóstolo. E lembrando aos irmãos que nos acompanham que essa lição, irmãos, foi bem colocada e bem maravilhosa para que nós cumprisse aquilo que estava dito aqui na leitura bíblica em classe. Olha só, no versículo 14 do capítulo 4 de Efésios vai dizer o seguinte: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Porque quando a gente somos levados é porque a gente não temos o conhecimento do que está escrito. Mas quando nós temos o conhecimento do que está escrito desta palavra, lembrando que muitas pessoas se denominam apóstolo, mas não faz a função desse apóstolo, que é de ser enviado e ser um mensageiro de Deus para pregar as boas novas. É interessante nós lembrarmos, irmãos, que eu vejo muita gente contestar muitas vezes essa questão da escolha dos 12 apóstolos, né, pelo fato de ter Jesus passado a noite em oração e ainda assim, no meio dos 12, viu um como Judas, né? Na realidade... Será que Cristo orou errado, né? Isso, algumas pessoas até julgam, né, que Judas pode ter sido uma escolha errada, mas não, irmão, Judas foi uma escolha perfeita, né? Era preciso que as coisas se cumprissem exatamente quando, né, da forma que Jesus ele tinha ali preparado para que acontecesse desde a eternidade. Então, o que fica para nós é uma lição com relação a isso. Se Jesus, que era Jesus, passando toda uma noite em oração, no meio dos 12 teve que vir o Judas,
Imagine nós nas nossas escolhas, né, para os nossos ministérios nos dias de hoje. Quanto mais rigor nós temos, mais nós estamos cuidando aí do ministério que Deus ele estabeleceu para a igreja também dos nossos dias. Então, é indiscutível, irmãos, nós temos que lembrar que Jesus não chamou homens perfeitos, né? Não tinha ali no colégio apostólico, entre os 12 que foram selecionados, nenhum homem perfeito. Pelo contrário, esses homens foram capacitados por Cristo e foram vocacionados para serem eles as bases da construção de algo que ainda ia acontecer e que hoje já é comum nos nossos dias, ou seja, a igreja. Então, a igreja ali ainda não era uma realidade como é nos dias de hoje. Então, quem são esses 12 homens levantados por Jesus? São 12 homens que Jesus escolhe para a expansão do evangelho, para a inauguração da igreja e para a estrutura dessa igreja. Então, Jesus tem cada projetozinho específico, né? Por isso que, assim como foi lido, Jesus vai dizer, olha, não vá aos gentios, como foi citado aqui no texto bíblico. Um iria aparecer posteriormente, que no caso é Paulo aí, conforme nosso irmão Everto já pergunta aí, que teria essa responsabilidade, né, de seguir as etapas que estavam dentro do projeto aí preparado por Deus. Então, é importante nós lembrarmos que segundo aquilo que nós já dissemos aqui, Stanley Orton, né, o teólogo Stanley Orton, ele faz questão de também acrescentar algo importante. Eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Então, quando a igreja ela é estabelecida, esses homens aí são levantados para exercer esse ministério que vai aí obedecer uma série, né, de coisas específicas aí no decorrer da caminhada. É eles que vão sustentar a doutrina, é eles que vão organizar o sistema, é eles que vão fazer com que a igreja caminhasse ali conforme a vontade de Deus. Inclusive, né, o nosso próximo ponto aqui de número 3 trata a respeito da singularidade desses 12. Ou seja, nós precisamos entender, irmãos, que biblicamente falando, só foram escolhidos para o colégio apostólico 12 apóstolos. Não foram 11 com a ausência de Judas e nem foi 13 com a chegada de Paulo. Nós precisamos entender que o número que Jesus escolheu para integrar o colégio foi um número de 12. Por isso que quando Judas morre, rapidamente eles precisam ali fazer com que outra pessoa ocupe aquele encargo daquele que partiu, né, para completar a missão ali do colégio apostólico, já que Judas fazia parte também desse projeto aí no cumprimento da vinda de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Era necessário que acontecesse exatamente aquilo ali. Então, a singularidade dos 12 apóstolos é algo que nos remete a pensar, irmãos, que não existe substituição para isso. O número é 12. Então, depois desses 12, nós não podemos aí criar uma série de outros apóstolos no sentido da palavra relacionada ao colégio apostólico. Precisamos entender que apóstolos como os 12 não existem mais. Esses apóstolos só existiram até a exterminação desses homens, né? É importante nós lembrar que esses homens aí, eles são definidos aí por meio de cada um desses livros que nós estamos lendo aí, e também nas epístolas posteriores eles vão ser também mencionados. Então, se alguém perguntar para você quantos apóstolos Jesus chamou, no sentido real da palavra, né, em que remete ao colégio apostólico, para fazer parte desse colégio, Jesus chamou apenas 12 homens, com Judas inserido ali, né, mesmo estando programado para morrer e outro assumir o seu encargo, que no caso vai ser Matias ali, né? Então, lembre-se que quando se fala de colégio apostólico, são apenas 12 homens. Não existe 11, não existe 13, são apenas
12 homens no colégio apostólico. Depois que esses homens morrem, Deus não constitui mais nenhum apóstolo no sentido literal da palavra em relação ao colégio apostólico. O colégio apostólico morre com o último apóstolo, que é João, quando está ali isolado na ilha de Patmos. Então, esses homens, eles tinham uma certa singularidade. Por quê? Porque não era qualquer pessoa que poderia ser inserida aí no colégio apostólico, né? Eu estou até vendo aqui uma pergunta do nosso irmão Everto, que eu vou ler daqui a pouquinho, né? Mas preciso só concluir aqui esse ponto para nós não perdermos aqui esse raciocínio. Então, é importante nós lembrarmos que o autor ele até pontua isso em pelo menos 3 pontos, A, B e C, em que ele diz o seguinte: esses apóstolos foram convocados pessoalmente pelo Senhor. B, eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Olha isso, são credenciais para ser um apóstolo. Por que é singular o número desses apóstolos? Porque para ser apóstolo era preciso cumprir exatamente isso: ser convocado pessoalmente pelo Senhor. Essa pessoa precisava também ter andado com Jesus durante todo o seu ministério e também receber a autoridade do próprio Senhor Jesus, né, em relação ao ministério apostólico. Lembre-se, né, que muitos estavam inseridos nesse contexto, mas nem todos se encaixavam aí nessa singularidade dos 12 apóstolos. Então, para ser um apóstolo, alguém precisa ser convocado pessoalmente por Cristo, precisa andar com Jesus durante todo o seu ministério. E aí, irmão, mas da onde é que vocês tiram esse tipo de informação que não está na Bíblia? Mas está na Bíblia sim. Quando nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo ali de número 1, né, quando Judas ele morre, é importante nós lembrarmos aquilo que está escrito em Lucas, em Atos, capítulo de número 1, a partir aí do versículo de número 20, né? Versículo 21 vai dizer o seguinte, versículo 20 vai dizer: porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo, né? Isso estava profetizado a respeito de um traidor, que seria aquele que no caso foi Judas, o que traiu Jesus e foi substituído aí por Matias. E aí o texto continua dizendo o seguinte: é necessário, versículo 21, é necessário, pois que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, lembra aí? Qual é a credencial para ser um apóstolo? Ter sido chamado pessoalmente por Jesus e andar com Jesus durante todo o seu ministério, ou seja, durante todos aqueles 3 anos e meio. Para ser um apóstolo, essa pessoa precisava ter andado com Jesus durante todo esse tempo. Por isso que na escolha de Matias nós vamos encontrar claramente aqui em Atos, capítulo de número 1, versículo 21. É necessário, é uma necessidade que dos homens que nos acompanharam todo esse tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, para integrar o colégio apostólico, não poderia ser alguém que não tivesse passado por pelo menos essas 3 cláusulas aqui para se tornar um apóstolo de Jesus. Aí alguém pergunta, e hoje, né? Pergunta da nossa irmã Aurineide lá no princípio: existe apóstolo nos dias de hoje? Se nós entendermos, pelo sentido da palavra, que o apóstolo pode ser alguém que é enviado, e nós daremos exemplo de homens na história que fizeram isso, para cumprir determinada missão, são enviados por Deus para cumprir uma missão, nós podemos dizer que sim, existe ainda apóstolo. Mas em relação ao colégio apostólico, como os 12 que Jesus chamou para integrar o colégio apostólico, não existem mais esses apóstolos. Irmão Cláudio, quem são esses apóstolos que criam uma igreja
e de repente eles estão lá no topo, são o pastor da igreja, estão lá só pastoreando, arrecadando dízimos e ofertas, não botam o pé sequer na rua para evangelizar uma pessoa. Por que eles têm nomes de apóstolos? Essas pessoas nunca foram apóstolos, nem no sentido original em relação ao colégio apostólico, e muito menos em relação ao sentido literal da palavra, que significa ser um enviado, ser um mensageiro, como nós veremos aí outros exemplos no Novo Testamento. Essas pessoas, elas se autoproclamam apóstolos pela simples necessidade de um cargo superior, né? Um cargo em que essa pessoa tem aí autonomia para decidir e deixar de tomar decisões em relação àquela igreja. Portanto, é importante lembrar que nos dias de hoje não existem mais. Se alguém disser, eu sou apóstolo assim como João era apóstolo, eu sou apóstolo assim como Matias foi colocado para ser apóstolo, eu sou apóstolo assim como Filipe, né, e como outros aí que foram chamados, são apenas, como diz aí o nosso irmão Everton, mercenários que precisam de um cargo um pouquinho superior para poder impor, né, as verdades que eles acreditam, né, para aquelas pessoas que eles lideram. Então, a singularidade dos 12 nos ensina que apóstolos, no sentido literal, segundo o colégio que Jesus chamou, são apenas 12 homens insubstituíveis. Ninguém substituiu os apóstolos depois que esses homens morreram. O último apóstolo foi João, que morreu na ilha de Patmos por velhice. Depois não se levantaram outros 12 e nem mais nenhum apóstolo no sentido real da palavra. Todo apóstolo que aparecer hoje precisa se encaixar nesse perfil de ser um enviado e de cumprir a missão de ir, né, e fazer aquilo que nós vamos encontrar aí relacionado nas linhas do Novo Testamento. No mais, são apenas mercenários aí que não aceitam ser simplesmente pastores, né? Parece que eles não se satisfazem apenas em dizer o seguinte: eu sou pastor, eu sou um diácono. Para eles tem que ser apóstolos naquele nível, né? O nosso irmão Everton até pergunta o seguinte: e Paulo, ele foi predestinado ou este sentimento foi gerado nele com o passar do tempo através das suas ações e atitudes? Paulo é um apóstolo no sentido de enviado, né? Paulo não é um apóstolo do colégio apostólico. E aí eu volto a dizer, primeiro, porque Paulo nunca andou com Jesus. Paulo nunca andou ao lado de Jesus. Paulo, apesar de ser contemporâneo de Jesus, ele vivia num lado e Jesus vivia no outro completamente diferente. Não dá para dizer que Paulo foi chamado para integrar o colégio apostólico, ou nós teremos que desconstruir, né, as cláusulas que nós encontramos ali em Atos capítulo 1 para a escolha de Matias, em que o apóstolo que deveria suceder ali a Judas Iscariotes precisava ter andado com Jesus desde o batismo de João até a sua ascensão novamente aos céus. Paulo, nós vamos explicar lá no pontinho que tem mais aqui na frente, ponto 2, né? Nós vamos explicar em que dimensão Paulo é considerado aí como apóstolo de Cristo. Então, Fabão está dizendo o seguinte: se eu for apóstolo, minha esposa vai ser apostila, né? Esse Fabão é uma graça, né? É isso aí, se for tem que ser, viu, Paulo? Nosso irmão Fábio aí, viu? Não tem como ser só tu não, tem que ser os dois, né? Irmãos, isso é tão interessante. É por isso que eu citei aqui o texto lido da leitura bíblica em classe, que vai falar a respeito de que nós não sejamos mais meninos inconstantes levados por qualquer vento de doutrina. É por isso que é bom fazer uma leitura aprofundadamente para que a gente não caia em alguns erros graves. E isso é interessante, irmãos, que falando em termos de apóstolo, lembrando a você que nós estamos aqui citando as colunas, como Paulo vai citar em uma das suas epístolas, que era verdadeiramente os apóstolos. E aqui nós não estamos tirando mérito nem de apóstolo Paulo
e nem dos apóstolos que foram escolhidos por Jesus. Lembrando que nós estamos defendendo aqui o ensino correto, que tem que ser passado de maneira correta. Porque se a gente passar de maneira errada, muitas pessoas vão adquirir esse ensinamento errado. E é por isso que muitas das vezes nós se deparamos com algumas pessoas que ensinam de forma incorreta. Lembrando que o nosso irmão Cláudio já falou, no termo de pessoas que são consagradas a apóstolos. E o interessante, eu pergunto, quem o consagrou? Quem o nomeou eles para apóstolo? Será que se a gente olhar para esses apóstolos, Evandro, a gente vê que... Será que eles receberam essa vocação direto de Cristo? Aonde foi que eles andaram com Jesus durante o ministério de Jesus, Isso. né? E percebendo bem, quando foi que eles receberam essa autoridade para carregar, né, esse peso, né, ministerial em relação à vida deles? Isso é meio mesmo. estranho, né, essas colocações. E é até interessante, as escrituras, como eu tenho falado em algumas aulas passadas, que é inerrante, ela não é, irmão. Por que tinha que ter Judas? Para cumprir as escrituras, ou seja, o nosso irmão Cláudio citou um texto lá em Salmos capítulo 69, de número 25. Olha só, Salmo 69, de número 25. Olha só o que é que vai dizer. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas. Ou seja, ele está falando acerca de quem? Do campo a Saldema, aquele que Judas adquiriu por 30 moedas de prata. É por isso que tinha que ter Judas. Era por isso que tinha que ter o traidor, assim como diz as Escrituras Sagradas. E é por isso, irmãos, que quando Jesus Cristo ora a Deus e seleciona os 12, Judas que está incluído, não foi uma oração incorreta. Verdadeiramente tinha que ter Judas. Para quê? Para que se cumprisse as Escrituras. E o interessante é que quando nós chegamos em Atos capítulo 1, que foi o texto a qual nosso irmão Cláudio leu, que quando vai selecionar ali Matias... Isso é até interessante, irmãos, que verdadeiramente tinha que ter um que substituísse, que não tinha que ser só 11, tinha que ser 12, porque Cristo escolheu os 12. Aí você pode dizer até assim, mas irmão, mas Cristo não escolheu Matias. Mas observe que no versículo de número 24 do capítulo 1 de Atos, vai dizer o seguinte, e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tem escolhido. E de fato eles tinham, irmãos, uma maneira de escolher. Sabemos que eles já tinham orado. É como se eu fizesse assim. Aqui a gente tem uma maneira de escolher uma pessoa para fazer um trabalho. Aí nós vamos escolher assim, aquela brincadeira antigamente, unido, unide, salame, migue, né? Mas lá eles tinham uma cultura, eles tinham uma escolha. Sabemos que ele estava debaixo de oração, mas o interessante é que muitas pessoas acham que quando eles escolhem, vai ser escolha de homens. Não, irmãos, ele estava orando, assim como Jesus nos ensinou acerca de como deveria ser confirmado o ministério de apóstolo na vida de Matias. E o interessante, irmão Cláudio, que nós falando disso, é que eu torno a dizer que nós estamos citando esses textos, não desqualificando os outros, que verdadeiramente que nem Paulo, também que nem Barnabé, e outros demais que tinham o perfil que se qualificava em apóstolo, não do colégio apostólico, mas significava ali no termo apóstolo, que nem Paulo, Barnabé, Epafrodito, e como muitos demais. Paulo, quando ele levanta Timóteo, Tito, eles de maneira são enviados para cuidar de igrejas. Eles ficam lá na igreja, mas lembrando aos nossos irmãos que eles tiveram uma credencial específica, ou seja, eles tiveram um encargo específico, que foi pastorear. É por isso que tem as epístolas pastorais. E o interessante, irmãos, complementando a minha fala, é que na frente agora nós vamos entrar aqui no tópico de número 2, que vai ser muito importante isso, e nós vamos entender que muitas pessoas, irmão Cláudio, elas não aceitam aquilo que está escrito. Às vezes criam debates e cria aquela bola de neve sem textos bíblicos, sem base bíblica, e acaba se equivocando naquilo que fala. E o interessante é que nesse tópico número 2 nós vamos ver o próprio apóstolo Paulo tendo essa flexibilidade a respeito do seu apostolado.
E é isso que nós vamos entrar aqui no tópico de número 2. Exatamente. E aí, irmãos, eu confesso para os irmãos que por muito tempo na minha vida, eu entrei nessas discussões, né? Olha, veja bem, por muito tempo eu defendi a tese de que a escolha do 12º apóstolo não foi feita para Matias. Eu cansei de inclusive, dizer isso. Não, quem foi escolhido não foi Matias. Quem foi escolhido foi Paulo. E aí, irmãos, eu parei um tempo para pensar a respeito disso. Mas o que acontece? De onde vêm essas nossas interpretações? Por quê? O que nós lemos, por exemplo, em Atos, capítulo 1, né? E versículo de número 21 em diante. Ele vai dizer que então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, dois homens que andaram durante esse tempo com Jesus e que os apóstolos conheciam, mas não sabiam o interior desses homens. Então qual é a oração que esses homens fazem? E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tu tens escolhido. Já para chegar ali em número de 2, já tinha havido uma seleção, né? E agora, para escolher dentre os dois, eles oram e eles buscam a vontade de Deus. Então eu quero dizer, irmãos, que para mim dizer que Matias não foi escolhido e que era para ter sido escolhido era Paulo, primeiro, eu tenho que dizer que a oração dos apóstolos não foi ouvida por Deus. Segundo, eu preciso desconstruir que lançar sortes era um ato que era muito comum entre eles no Antigo Testamento. Ah, não, aí os irmãos muitas vezes defendem assim, mas lançar sorte é um tipo de adivinhação. Mas aí, se nós for utilizar essa vertente, nós teremos que utilizar em todos os sentidos. Por exemplo, quando eu leio Jonas, capítulo de número 1 e versículo de número 7, o que eu encontro aqui? O texto de Jonas, capítulo 1 e versículo 7, diz assim: E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por que aqui também eles não equivocaram, né? Por que realmente o plano de Deus em Jonas aqui, no lançar sorte, está correto e em Atos dos Apóstolos está equivocado? Então, nós precisamos fazer algumas perguntas relacionadas ao texto. Será que Paulo brigaria por essa cadeira de apóstolo entre os 12? Segundo aquilo que nós conhecemos sobre Paulo, segundo a humildade que tinha, segundo a importância do que ele teve, muito maior do que muitos que estavam no colégio apostólico. Então, algumas coisas, irmãos, passaram a fazer parte naquilo que eu pensava, e eu desisti completamente de defender esse tipo de ideia, irmão, porque se eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Matias, é porque era Matias que tinha que integrar o colégio apostólico. Lembrando que no cenáculo não só tinha eles dois, tinha várias pessoas. E aí, com base em que a gente diz que é Paulo? Pelos feitos de Paulo. Mas, irmãos, Deus não nos chama por aquilo que a gente faz, Ele chama por aquilo que a gente é. É importante nós lembrarmos que existiam as cláusulas que deveriam ter sido obedecidas. Por que 11 homens que estavam no colégio precisariam ter andado com Jesus e só Paulo não? Não tinha essa necessidade. E aí sim nós entendemos em que dimensão. Paulo deixa de ser um apóstolo por causa disso? Não deixa, irmãos. Essa briga é nossa. É coisa da gente que fica aí tentando encaixar Paulo num perfil onde para ele pouco significava. Inclusive, o próprio Paulo reconhece isso. Ele sabe, irmãos, da importância disso. E ele não está muito preocupado com isso. Se você ler 1 Coríntios, capítulo 9, Paulo vai dizer o seguinte: não sou eu porventura livre? Não sou eu apóstolo? Está perguntando. Não vi Jesus, nosso Senhor? Tudo isso ele fez, irmãos, quando ele está ali no caminho de Damasco. E olha o que ele diz: acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Qual é o sinal do apostolado de Paulo? Qual é a marca do apostolado de Paulo? É isso aqui.
é o fruto do seu trabalho. Então ele diz, se eu não sou apóstolo para os outros, quem são os outros? O colégio apostólico, que não poderia reconhecer Paulo como apóstolo do colégio apostólico. Por quê? Primeiro porque ele não andou com Jesus, segundo porque ele era perseguidor da igreja, e etc e tal. É tanto que quando Paulo é apresentado por Barnabé ao colégio apostólico, aos irmãos, os irmãos repudiam ele, perseguem. Paulo passa 14 anos fora, se eu não me engano, e depois é que através dos frutos que Paulo começa a dar, é que ele é reconhecido pelos irmãos como apóstolo de Cristo. Então Paulo vai dizer, se eu não sou para eles, né, para os outros lá, certamente eu sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado. Aí nós voltamos aqui para nós poder entrar no ponto de número 2 sobre o apostolado de Paulo, né? É aí que nós falaremos a respeito do apostolado de Paulo. Paulo é um apóstolo, em que sentido da palavra? Paulo é apóstolo, porque como nós lemos aqui logo no primeiro ponto, o termo apóstolo, segundo o dicionário Wycliffe, informa que o termo grego apóstolos originou-se. Só olhar se voltou aqui, irmãos. Os irmãos conseguem ouvir aí? Pronto, só retomando aqui o raciocínio, tá certo? Nós tivemos aqui só deu uma pausada aqui na câmera, né? Mas nós já queremos aí retomar aqui o que nós estávamos tratando em relação a isso. Então, é indiscutível, irmãos, que nós precisamos lembrar que Paulo, ele assume claramente isso, né? Paulo está deixando muito bem claro que ele sabe que no colégio apostólico ele teria essa dificuldade sim de fazer parte, né? Mas ele não deixa de ser um apóstolo de Jesus no sentido da palavra. Por quê? Porque Paulo foi chamado por Cristo, foi comissionado por Cristo e foi enviado por Cristo para fazer essa missão que nós sabemos aí que o Senhor Jesus ele traz para o apóstolo Paulo. E Paulo cumpre isso muito claramente, né? O nosso irmão Glauber está até comentando e dizendo o seguinte: a diferença está no colégio apostólico e o ofício de apóstolo. Colégio foram escolhidos 12, inclusive a substituição de Judas e o ofício do apóstolo foi bem colocado por vocês. Paulo, né, Apolo, dentre outros. Exatamente. A Terezinha até comenta dizendo o seguinte: no que você está dizendo, será que por isso nós lemos que eles oravam assim, Senhor, muda a minha sorte, né? A oração de lançar sortes, né, a forma que eles lançavam sorte, era muito comum. Isso no Antigo Testamento era a coisa que mais acontecia. Eles faziam aquilo ali para que Jesus, irmãos, ele revelasse para as pessoas que ali estavam qual era a vontade de Deus, né? E por meio daquilo ali, era que Deus se revelava ali para aquelas pessoas. Então, como disse o nosso irmão Glaubert aqui, é só a gente fazer a diferenciação em uma só questão. Uma coisa era o colégio apostólico, que só tinha 12 homens, independente do que eles foram chamados para fazer ou não. E uma outra coisa é o ofício apostólico, aquilo que outros apóstolos foram chamados para fazer. E aí, voltando àquela tese lá, se nós aceitarmos que Paulo tinha que estar no colégio, Barnabé também teria que estar lá. Porque, inclusive, Barnabé surge aí fazendo o que os apóstolos faziam, primeiro do que Paulo. Não é isso? E aí, outros homens também vão aparecer aí, fazendo a obra de Deus e cumprindo o ofício de apóstolo, né? Nós vamos encontrar aí vários nomes no Novo Testamento que são também de pessoas chamadas de apóstolos pelo Novo Testamento. Essas pessoas faziam parte do colégio apostólico?
Não, irmãos, elas faziam parte do ofício apostólico, ou seja, essas pessoas foram chamadas por Cristo e foram enviadas pelo Senhor para fazer determinada missão. Então, essa aí é a grande diferença do colégio apostólico para o ofício de apóstolo, que no caso é aquilo que Paulo exerceu durante aí o seu ministério. Então, Paulo deixa de ser apóstolo por causa disso? Não. Paulo apenas não era do colégio apostólico, mas Paulo era apóstolo e tão apóstolo quanto os outros. Inclusive, Paulo, na sua eficácia, né, na sua atuação, ainda foi muito mais eficaz do que até muitos daqueles que estavam no colégio apostólico, que para o Novo Testamento não há tanta diferença, porque não é apenas pelo que se faz. A diferença é que Paulo, ele ouve o chamado e ele cumpre, ele ama aquilo ali que ele fazia. Ele está disposto. Eu lembro quando inclusive Ágabo, né, que era outro profeta, né, que era outro homem ali também respeitado no Novo Testamento, quando é dito que Paulo ele vai morrer ali com seu próprio cinto, Paulo vai chiar com relação a isso. Por que vocês estão querendo me constranger por isso? Por que vocês me fazem chorar por conta disso? Eu estou disposto não só a ser preso, mas até para morrer por conta disso. Então Paulo é literalmente um apóstolo no sentido real da palavra, né? No ofício apostólico. Alguém que foi chamado por Cristo, que foi comissionado por ele, foi enviado ali para fazer conforme aquilo que o Senhor tinha preparado para a vida dele. Eu espero que isso tenha ficado claro, né? Para qualquer dúvida também os irmãos podem comentar aí, né? Agradeço nosso irmão Glauber aí pelo comentário aí que muito aí acrescenta também nas nossas aulas. Amém, meu irmão? Isso é até interessante, irmãos, a respeito do apostolado de Paulo. É que quando nós observamos aquilo que está escrito a respeito de Paulo, dos demais apóstolos, do colégio apostólico. O interessante, irmãos, é que falando a respeito de Saulo ou de Paulo, isso é interessante no tópico de número 2, aquilo que nosso irmão Cláudio falou, é que no sentido da palavra apóstolo, nós estamos tratando de dons ministeriais. E o interessante é que o colégio apostólico, como nós já temos falado, se encerrou nos 12. Mas o dom do ministério apostolado, ele ainda está aqui verdadeiramente, como é que se diz a palavrinha, que agora me falha a memória, ele está, ou seja, em prontidão. E o interessante é que quando nós observamos isso, quando eu chego na Atos capítulo de número 13, olha só o que aqui está dizendo aqui no versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Isso é interessante que Saulo ele estava ali. Mas o interessante, irmãos, que quando nós chegamos aqui no capítulo 13, versículo de número 13, nós já vamos observar algo também diferente. Ou seja, observamos que aqui no versículo de número 13, capítulo 13, versículo 1, tem o nome Saulo. E quando nós chegamos no capítulo 13, versículo 13, nós já observamos o quê? Partindo de Pafos, Paulo, e é uma das coisas também, irmãos, que tem muitas pessoas se equivocado naquilo que fala. Ou seja, Saulo, nós vamos observar o nome hebraico, que tem por significado filho, pedido de oração. E o interessante é que quando chega no versículo 3, o nome de Saulo ele já muda para Paulo, que é o nome romano. Eu já vi gente dizer que, assim como aconteceu com Abraão, né, com outros patriarcas, e como aconteceu inclusive com outras pessoas na história, eu já vi gente pregar que Deus mudou o nome de Paulo, né? De Saulo para Paulo, mas isso não é uma verdade, irmãos. O texto diz assim, Saulo, também chamado Paulo, por quê? Porque Saulo era um nome com uma origem, né? Linguística, e Paulo era outro nome com uma outra origem linguística, né? Então, se Saulo para uma língua ele tinha aquela significação,
Paulo, para outra língua, também tinha outro significado. Então, a questão aqui é só de linguagem, irmãos. O mesmo Saulo também é chamado Paulo, né? Assim como Paulo pode ser chamado de Saulo. Depende aí do local onde ele está e de como a língua, né, proporciona essa facilidade para ele. Não é que Jesus mudou naquele encontro, eu já vi gente pregar que naquele ponto, né, em que Paulo ele cai do cavalo, que a Bíblia nem diz que era um cavalo, né? Jesus muda ali o nome de Saulo para Paulo, porque o nome significa caráter e etc e tal. Coisa que nesse contexto aqui não é real. Pelo menos nesse contexto não. A gente sabe que isso aconteceu no Antigo Testamento com grandes homens de Deus e que literalmente Deus fez assim para com a vida deles. Já no caso de Paulo, tanto ele era chamado de Saulo, entre um povoado, como também para outros ambientes ele era chamado ali de Paulo. Então não há esse drama todinho que as pessoas criam em torno do texto não, né? E o interessante, irmãos, é que nós citamos esse capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. É possível também nós notarmos algo aqui interessante. É que nós estamos tratando de apóstolo. E como nós já citamos o colégio apostólico que se encerrou nos 12, lembrando que a palavra apóstolo significa enviar. Ou seja, quando eu chego no capítulo 13, irmão Cláudio, é notório nós observarmos algo interessante. Quando eu li o versículo 1, eu ainda não li o versículo 2. O que tem escrito aqui no versículo 2, se você tiver com a sua Bíblia aberta? Olha só o que vai dizer o seguinte. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo diz? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Ou seja, o que é que acontece aqui que o Espírito Santo pede para separar Saulo e Barnabé? Nós vamos observar aqui essa palavra apóstolo com Paulo no termo de enviar. Para quê? Para fazer missões. Aqui a gente encontramos Paulo na sua primeira viagem missionária. O interessante é que vai dizer o seguinte, no versículo de número 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E o interessante, irmãos, é que assistindo um debate, não sei se o irmão Everton vai também aí se expressar, mas observando alguns comentários de alguns professores e homens que estavam tratando a respeito desta lição, alguns questionaram a respeito da nomenclatura. E o interessante, Cláudio, quando eu observo pessoas disputando a respeito dessa nomenclatura, a respeito de Paulo, dizendo, por que não apóstolo e missionário? Porque, irmãos, a palavra, ela não muda o sentido, ou seja, ela vai de apóstolo para enviado. Ou seja, missionário ali é aquele que vai para fazer missões transculturais, mas ele está fazendo um envio de quê? De pregar as boas novas. E o interessante é que esses homens, professores, indagaram a respeito disso. Por que não apóstolo? E se não dizer missionário? Por que Paulo não é apóstolo? Não, Paulo foi um apóstolo. Só que Paulo ele foi no sentido da palavra apóstolo, enviado, mensageiro para pregar a palavra de Deus. Quando eu chego em 1 Coríntios, capítulo de número 1, ou capítulo de número 2, se não fala a memória, Paulo vai dizer que foi chamado para evangelizar. Ou seja, Paulo, irmãos, não disputava acerca disso. Paulo ele tinha a convicção do seu coração. De quê? De pregar a palavra. Missionário interessante, irmão Cláudio e irmãos. Tem missionário que diz assim, eu orei ao Senhor e Deus me mostrou a África. Por que só a África, irmão? Por que não outro país que não está, o evangelho não está sendo pregado? Porque não a Coreia do Norte? Isso, porque você quer ir para uma zona de conforto? Meu irmão, Paulo, ele tinha isso no seu coração. Ele tinha o desejo de chegar a localidades que o evangelho não tinha chegado. Se tivesse o nosso irmão Cláudio pregando lá na Ásia, Paulo não ia para a Ásia, irmão. Paulo ia para outra localidade onde não estava pregando o evangelho. Inclusive, Paulo tinha uma peculiaridade, né? Veja que Paulo vai chegar em determinado povoado, eu não me lembro agora o nome, em que
não dava, irmãos, para Paulo entrar com o evangelho naquele lugar. E Paulo diz assim, aqui, o lugar é aqui que está precisando. É o Espírito Santo que não vai deixar Paulo ir para lá, porque Isso mesmo. não tinha como. Mas o desejo de Paulo era exatamente ir para ali, para onde ele achava que o negócio seria mais sério. A nossa irmã Aulineide até perguntou se isso foi por causa que ele era cidadão romano, né? É exatamente isso, viu, irmã Aulineide? Os dois nomes de Paulo, eles estão ligados a isso aí. Saulo era um nome hebraico que ele tinha, tá certo? E aí, Paulo, ele é chamado de Paulo após a sua conversão, até por conta que esse era um nome mais comum entre os romanos. Então, sendo o nome de Paulo, Saulo para a língua hebraica, para os romanos, ele era mais bem quisto como Paulo, né? Era a linguagem mais comum ali entre os romanos. Mas isso não muda em nada a questão da vida do apóstolo. Amém? São apenas dois nomes com duas origens completamente diferentes. Para nós correr aqui, que nós já estamos aí com 1 hora, né? Para nós continuarmos aí o ponto de número 2, sobre o apóstolo Paulo. Nós já falamos aí, né, muita coisa a respeito sobre o apóstolo Paulo, mas nós vamos resumir mais algumas coisas que são muito importantes aí para esse contexto. Eu acredito que fosse na Frígia mesmo. Frígia foi pedido pelo Espírito Santo. Exatamente. Então, a conversão de Paulo, todos nós sabemos que ele tinha cidadania romana, né, e era educado aos pés de Gamaliel, né? Então, se engana quem pensa que o apóstolo Paulo surge aí do nada, né? Muita gente, inclusive, pensa que Paulo, ele caiu ali diante da luz de Cristo e no outro dia já se tornou um missionário. E isso aí não tem fundamento bíblico nenhum, né? Nós vamos ver aí Paulo durante muito tempo sendo aí orientado pelo próprio Senhor Jesus aí antes de exercer o seu apostolado. Então, Paulo, ele se converte, né? Então ele é educado aí aos pés de Gamaliel e também ele se torna aí um mestre do judaísmo, né? Então ele era muito respeitado no judaísmo. É importante lembrar que o porquê que ele tinha tanta credibilidade para fazer muita coisa, inclusive ruim. Mas é exatamente por essa credibilidade. Era um cara altamente intelectual, né? Alguém que perseguia claramente com argumentos plausíveis o cristianismo, que somente Jesus conseguiu derrubá-lo, né? Conseguiu aí abatê-lo e mostrar para ele o que ele estava fazendo de errado e o quanto ele poderia ser utilizado para aquilo que era correto. Tão provável é que o que cercava Paulo em relação à religião era a ignorância. Da mesma forma que Paulo era uma pessoa altamente rigorosa dentro do judaísmo, né, como perseguidor dos cristãos, Paulo também se torna aí um excelente homem de Deus, um grande homem de Deus que vivia aí o evangelho na prática, sofrendo e se preciso fosse morrendo aí por amor àquilo que ele acreditava e que ele defendia agora dentro do cristianismo. Ninguém pode dizer, Paulo no judaísmo foi aquele homem excepcional, aquela coisa toda, mas quando se tornou cristão aí, como alguns crentes, né, baixou mais a guarda aí. Isso não acontece aí com o apóstolo Paulo. Então, ele, como era um perseguidor, as pessoas tinham o hábito de fugir, né? Aí alguém pode dizer, mas por que Paulo foi rejeitado aí entre o colégio apostólico, né? Entre os crentes daquela época? Irmãos, é porque ele era um terrível perseguidor, ele não tinha pena, né? Ele buscava autorização aí para prender, para matar, e ele maltratava aí muitos crentes. Então, era difícil. As pessoas, inclusive nós vamos ler aí, já no Novo Testamento, as pessoas dizendo, olha, esse homem está tentando se aproximar de nós aí, não é com negócio de evangelho não, ele tá esperando aí só para dar um bote na gente aí, e pegar todo mundo de surpresa, e terminar prendendo e matando todo mundo. Nós vamos ver que na própria conversão do apóstolo Paulo aí, quando Ananias é solicitado por Deus para ir à casa dele, ele indaga a Deus, mas Senhor, o homem lá é tão perigoso, né? Eu fiquei sabendo aí que ele acaba com tudo aí, que ele mata mesmo, que ele persegue mesmo. E aí é que Deus vai dizer para ele que esse homem foi escolhido por Deus, né? E que Deus estava já no processo de tratamento com o apóstolo Paulo. Então, a gente percebe aí que havia um temor muito grande em relação à pessoa de Paulo, né? Isso é interessante na conversão de Paulo, que
quando a gente observa quando Deus ordena que Ananias vá até lá, rua chamada direita, Ananias até tenta resistir a Deus, né? E o interessante, irmãos, é que Deus vai dizer no capítulo de número 9, versículo de número 15, se não falha a memória, que vá porque este para mim é um vaso escolhido e mostrarei a ele para padecer por amor do meu evangelho, ou então por amor de meu nome. E o interessante, irmão Cláudio, é que Paulo ele foi considerado o apóstolo dos gentios. E o interessante, quando eu chego em Gálatas, nós vamos observar Paulo falando a respeito do gentil para o judeu. Ou seja, quem eram os judeus? Pedro, Tiago, João, que foram ali nomeados apóstolo por Jesus Cristo, a questão de pregar o evangelho para os judeus. Mas o interessante é que quando Paulo se converte, que verdadeiramente Paulo escrevendo aos Gálatas vai relatar que foi ali aproximadamente 14 anos que ele passou ali estudando aos pés de Gamaliel. E o interessante, irmão Cláudio, que esse preparo, como diz aqui o tópico número 2 da nossa lição da revista, esse preparo foi tão interessante para a vida de Paulo, que Paulo, quando chega no capítulo de número 2, versículo de número 11, olha o que está escrito aqui. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Ou seja, Pedro era irrepreensível. Aí ele continua dizendo, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, que comia com um gentil, mas depois que chegaram, se foi se retirando e se apartou deles, temendo que eram da circuncisão. Ou seja, eles não se aproximavam, ou seja, estavam se desaproximando do gentil, daqueles que não faziam parte da herança ou da salvação. E o interessante é que Paulo se levanta a Pedro falando a respeito disso. Ou seja, olha o que ele vai dizer no versículo 14 do capítulo 2. Mas quando vi que não andavam bem e indiretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu sendo judeu, vives como um gentil e não como um judeu, porque obriga o gentil a viver como um judeu. Ou seja, Pedro ainda não tinha entendido a respeito da salvação para o gentil. Ou seja, que Pedro era da incircuncisão e o gentil eram os incircuncisos, que não faziam parte ali da salvação, da herança de Cristo. E o interessante é que Paulo, irmão, se levanta com toda a autoridade. Ou seja, olha como esse preparo foi excelente na vida de Paulo. Aí a gente se pergunta, por que não Pedro, que foi pregar para os gentios, e sim Paulo? Porque Paulo, irmão, tendo esse preparo, olha só que como ele se dá aqui com o judeu. E o interessante é que quando eu chego lá em Atos, capítulo de número 8, se me falar a memória, o capítulo 10, quando Pedro recebe ali uma visão de Deus, e Pedro até vai indagar, negócio de comer algo impuro. E o interessante, irmãos, quando Pedro vai pregar para aquele homem chamado o centurião, se não me falha a memória, Cornélio, pronto. Quando ele prega que o Espírito Santo é sobre ele, alguns da igreja de Pedro vão indagar. Por que tu foi pregar para os gentios? E Pedro ali começou a entender que Deus, a salvação não era só para o judeu. Estava sendo expandida para o gentil. E o interessante, irmãos, o que eu quero enfatizar aqui é a respeito desse preparo de Paulo. Você está vendo como Pedro, irmão, embora que ele não estava sendo preparado, que o Espírito Santo agia sobre ele, se a gente observar capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar Pedro, irmão, perante os doutores ali, os homens ali da lei, e Pedro se posicionando maravilhosamente. Por quê? Porque a capacitação do Espírito estava sobre ele. E o interessante que eu estou querendo mencionar aqui nesse texto, é que Paulo, com esse preparo, irmão, foi um preparo muito excelente para ele se dar com o gentil. É como se eu dissesse assim, como se Cláudio aqui fosse um estranho e eu que herdasse a salvação chegasse para ele e recusasse Cláudio. Era o que estava acontecendo. Os irmãos que eram judeus estavam recusando o gentil, sabendo que a salvação ela tinha abrangido a respeito dessa questão também dos gentios. Essa chegada de Paulo, né, ao apostolado, ela marca exatamente esse ponto, né? Por quê? Porque até então se entendia que
o evangelho era para o judeu, né? Era para aqueles que faziam parte do judaísmo. O evangelho ainda não era para todos, né? Então, quando Paulo chega com essa ideia de levar a palavra também para os gentios, rapidamente ele vai ser aí interceptado por alguns e principalmente mal compreendido por alguns, né? Inclusive, essa desavença que vai haver, entre aspas, né? É exatamente Paulo tratando uma certa hipocrisia que acontecia na vida de Pedro. E ele diz que é hipocrisia, né? Exatamente, porque quando Pedro estava com os gentios, ele se comportava como gentio, e quando ele estava com os judeus, ele se comportava como judeus. Assim, o evangelho não era pregado aos gentios, apenas para os judeus, sendo que Pedro frequentava ali os dois ambientes. Paulo vai provar que a vontade de Deus, né, e o seu chamado era literalmente para ir aos gentios, e que os gentios também faziam parte desse povo escolhido do Senhor. Tão provável é que Deus vai se revelar aí para Pedro, né, e ele vai dizer: não, Senhor, pelo amor de Deus, eu nunca comi nada impuro, eu não posso fazer um negócio desse. E aí Deus vai tratar com ele, porque era o processo. Quando eles, os judeus, veem que o Espírito Santo, numa oração, desce sobre os gentios, aí a história acaba. Conclusão: se o Espírito desceu sobre eles, logo eles são do nosso povo. Porque se não fosse, o Espírito nunca teria aí descido sobre eles. E aí a gente descobre a importância do apóstolo Paulo nesse trajeto. Porque se Paulo é quem tem essa missão árdua aí, ele cumpre perfeitamente. Ele consegue, irmãos, alcançar os gentios. E se hoje nós estamos aqui, nós não podemos deixar de também reconhecer os méritos do apóstolo Paulo em ter lutado para que a palavra chegasse ali aos gentios e também chegasse até nós nos dias de hoje, né? Por isso que aí o Everton até diz aí que são 3 anos de discipulado, fora os 14, né? Que ele passa aí no campo aí, aprendendo literalmente com Jesus. Deus usa todos nós, mas precisamos buscar o conhecimento e depois buscar a intimidade com Deus. Porque aí é onde a gente descobre a multiforme graça de Deus. Pedro atuava em uma dimensão, dentro de uma realidade, Paulo numa outra dimensão, e os dois tendo diante de Deus a mesma importância. Não é à toa que Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento, gente, vem de Deus. É só as funções que mudam. A questão da edificação procede do mesmo Deus. É Paulo que padroniza, irmãos, doutrinariamente, tudo isso. É por isso que no nosso segundo ponto aí, sobre um homem preparado para servir, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. A prova maior está aí. Quem desses apóstolos do colégio apostólico, se o debate é em relação a isso, escreveu mais do que Paulo? Né? Quem trabalhou mais do que Paulo em todo esse contexto aí, ao ponto de conseguir aí esse marco aí, deixando um legado teológico, como vai dizer o nosso autor aí, até hoje marcante para o cristianismo, né? Paulo levou aí uma vida de sofrimento por causa da pregação do Evangelho, né? Por causa da vida de Cristo aí e da sua ressurreição. E não é à toa que ele é considerado abaixo de Cristo aí. Para mim, o principal aí de todos os apóstolos, mesmo não fazendo parte do colégio apostólico. Para você ver como não há necessidade desse debate. Paulo se tornou, para mim, eu acredito que para 99,9% dos crentes que leem a Bíblia, Paulo se torna o apóstolo mais reconhecido, o homem que mais sofreu, que mais pregou, que mais implantou a igreja, né, que mais escreveu carta, abaixo de Jesus aí, para mim, um dos principais homens do Novo Testamento, sem estar no colégio apostólico. Né? Poderia até ser que, estando no colégio apostólico, outro precisasse ter sido levantado. E você vê como com tudo isso Deus ele age perfeitamente em todas as coisas. Mas o interessante é que Paulo ele reconhece isso. Agora, muitas das vezes nós não queremos reconhecer, né? Exatamente. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 7, ou versículo de número 8, vai dizer o seguinte. Olha só o que é que Paulo vai dizer aqui, irmãos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo, ou seja, um que nasceu fora de tempo,
Aí ele vai dizer assim Esse é o título que Paulo dá para ele, né? Como diz Isso o Everton mesmo. aqui, Paulo não buscava cargo, irmão. Paulo não Justamente. tinha essa besteira aí de ficar brigando. Ah, eu tenho que ter título de apóstolo. Se não me der minha carteirinha, eu não prego mais, eu não vou mais, né? Paulo não tinha... Paulo é aquela diferenciaçãozinha que eu estou trabalhando muito com os jovens, né? É aquela coisinha que faz toda a diferença. Paulo não fazia missões porque era apóstolo. Paulo era apóstolo porque Deus já sabia que ele fazia aí grandes missões. Então ele sabia que podia contar com ele. Não é à toa que lá no chamado lá, logo no capítulo 9 de Atos, ele vai deixar bem claro, vai porque esse para mim aqui é um vaso escolhido, importa que ele sofra aí pelo meu nome. Tem coisa para acontecer com ele ainda. Ele era perseguidor, mas agora ele vai saber aí qual é a diferença do que é ser perseguido, né? O que é de fato sofrer aí pelo meu nome. E é o que acontece. Paulo aí se torna um homem que sofre, né? Não se escandaliza com o que eu vou dizer, não. Mas se nós formos olhar na prática, vamos falar aqui do quesito espancamento. Paulo apanhou mais do que Jesus, né? Quantas quarentenas menos uma Paulo levou de chicotadas? Se a gente for comparar com as 39, né? Em relação às 40 que Jesus deveria ter levado. Então, o sofrimento de Paulo, irmãos, é indiscutível. Paulo é uma ferramenta indispensável para o cristianismo. Hoje é o marco do cristianismo. Não tem como alguém fugir dessa realidade. E ele não precisou estar no colégio apostólico, também nos trazendo uma lição muito importante, que não é preciso a gente ter nome, não é preciso a gente ter cargo, não é preciso a gente ser cogitado ali, né? Ser reconhecido como as pessoas querem. Paulo, pelo contrário, foi rejeitado e mesmo assim se tornou o que nenhum deles conseguiu se tornar, mesmo sem cargo, mesmo sem título, mesmo sem nome, mesmo sem ser aceito, mesmo sem ser aí respeitado muitas vezes nem como um apóstolo. Paulo fez o que os apóstolos deveriam fazer. E no versículo 9 ele ainda continua dizendo, isso é maravilhoso, irmão. Isso é uma fala que Paulo, ele deixa aqui registrado na Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 15. Ele ainda continua dizendo no versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Paulo se considerava menor dos apóstolos porque ele perseguiu a igreja. No versículo de número 10, irmãos, aí aqui muitas pessoas interpretam esse texto dizendo que Paulo se gloriou. Mas Paulo não se gloria, irmãos. Se ele se gloriar, se glorie no Senhor. E o interessante é que ele vai dizer o seguinte, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo, ou seja... Deixa bem claro que aí não tem nada a ver com se gloriar, né? Paulo está reconhecendo que tudo foi por graça, né? E graça já está dizendo, é um favor imerecido de Deus. Com esses pontos aí, o Evandro conclui até aí o ponto aqui, né? Que é Saulo e sua conversão, um homem preparado que nós acabamos de servir, o menor dentre os apóstolos. Paulo não tinha esse problema de se sentir o menor, né? Mas Paulo reconhecia literalmente isso. Ele não se vitimizava, Isso que é o que mesmo. acontece com alguns no dia de hoje. E o interessante, irmão, com essa fala de Paulo na Epístola aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo número 10, tudo foi a graça, irmão. Se não fosse a graça, infelizmente, quem era Paulo? Ou seja, quando Paulo fala a questão do espinho na carne, o próprio Cristo vai dizer para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o interessante, irmãos, concluindo aqui minha fala para nós passar para o terceiro tópico aqui da nossa lição, é a fala que ele deixa aqui na carta de Romanos, capítulo 1, versículo 1. É que Paulo, irmãos, ele não se preocupa em ser chamado de apóstolo. Eu creio que se ele tivesse vivo nos dias de hoje, Paulo ele não ia se preocupar com isso, irmão. E o interessante é que na carta aos Romanos ele vai dizer o seguinte, Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo se colocou primeiramente como servo, irmãos. Vida de chamado para ser apóstolo. Isso mesmo. E o interessante é que muitas pessoas, olha só, irmãos, aonde nós chegamos, pessoas brigando pela nomenclatura, irmãos. Isso é horrível. Aonde nós vamos chegar? Até que ponto? De pessoas querendo ser em título irmãos. Eclesiasticamente, claro e evidentemente que nós vamos observar, eclesiástico, que é bom ter essa separação. Não, aqui tem o diácono, tem aqui o auxiliar, aqui o pastor. Claro que isso é eclesiasticamente.
Mas, irmãos, nós devemos atentar que nós devemos ser servos. Servos de Cristo. Se você foi chamado para ser diácono, amém. Se você foi chamado para ser pastor, amém. Auxiliar, amém. Lembrando que tudo isso vai se decorrer ali em meio ao servo. O que importa é nós sermos servos de Cristo. Se verdadeiramente você quer ser intitulado, mas primeiramente seja servo. Porque Paulo reconheceu isso. Isso eu acho muito lindo, essa flexibilidade que Paulo tem, irmãos. Isso é uma flexibilidade muito maravilhosa. É por isso que muitas das vezes há esses questionamentos. Por quê? Porque deixa de ter a flexibilidade, irmão. Porque se tiver a flexibilidade, não vai ter muitos esses debates que não vai levar, às vezes, a nada. Há só verdadeiramente preenchimento ali de coisas que vão ser vã, né? O Everton até disse, Paulo foi aprovado naquilo que gostaria de fazer, agora de maneira correta, né? Para que melhor, irmãos? Você agora saber que você passou tanto tempo atuando de forma errada, né? Naquilo que não deveria ter feito e agora se sentir bem, né? Fazendo aí o que deveria de fato ter sido feito, né? Hoje, Everton diz aí, as pessoas hoje ficam chateadas por não ser chamadas pelo cargo, né? Inclusive a gente também tocou nesse assunto aqui em lições passadas, que tem pessoas que de fato elas... Eu escrevi até um comentário recentemente sobre isso que deu muita polêmica, porque tem gente que acha que se não for chamado pelo nome que está no cargo, né, elas se sentem desrespeitadas. Claro que se a pessoa for intitulada com aquele nome, nós devemos sim respeitá-las e considerá-las mediante aquilo que elas foram empossadas a ser. Todavia, eu acredito que se sentir... de certa forma injustiçado, né, ou desrespeitado quando alguém não faz isso, eu acredito também que é o pleno estágio aí do ego humano, né, do orgulho humano, que às vezes nos leva aí a aquilo que inclusive o finalzinho aqui vai deixar muito claro, humildade, né, humildemente Paulo, o apóstolo, reconheceu que não merecia ser chamado assim, pois considerava-se um abortivo, como já foi lido aí, como eu já citei aí. Ele recebeu esse evangelho diretamente do Senhor, né? Entretanto, Paulo aí ele faz questão de se identificar como esse abortivo, como alguém que nasceu fora de tempo, alguém que, segundo ele mesmo, não era nem digno de ser considerado apóstolo na condição que ele foi chamado por Deus aí para ser. Isso aqui para mim reflete claramente um homem que, quando Paulo diz, eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Um homem que aprendeu a lidar com o poder, né, com o cargo, com a influência. Paulo aí é um exemplo de alguém que sabe lidar com tudo aquilo que ele veio a ser. Talvez se Paulo tivesse vivo nos nossos dias, as pessoas estivessem endeusando Paulo e Paulo rejeitaria isso como ele rejeitou nos seus dias, né? Quando alguém disse, esse homem é um Deus, né? E ele, não senhor, não tem nada de Deus aqui, né? Não precisou nem de ser chamado de Deus, não. A gente pode até ver naquela passagem bíblica lá em Atos dos Apóstolos, quando aquela menina que se levantava com o espírito de adivinhação e dizia, esses aí verdadeiramente são servos de Deus. Exatamente. E alguns dias Paulo até se estressou e foi lá e repreendeu o espírito, né? Fica calado aí que tu não sabe de nada não, né? Então esse probleminha aí, essa vaidade, era essa palavra que eu queria lembrar. Essa vaidade, essa preocupação em fazer parte do colégio apostólico, de estar entre os 12, de ter aquela cadeirinha do trono que Apocalipse lá vai ter, né? Que serão 12 tronos e que todo mundo briga para saber se é Paulo que vai herdar aquela cadeira. Paulo não tinha preocupação com isso não, irmãos. O que Paulo com certeza tem no seu coração é o desejo e a esperança de estar eternamente com Cristo, que é o que nós também devemos ter aí em nossos corações. Por fim, a apostolicidade nos dias atuais, né, nos dias de hoje, né, ainda há apóstolos no sentido escrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolo como os 12 não existem mais, como nós já dissemos, né? Nós já incluímos aí o ponto 1 e o ponto 2, apóstolos fora dos 12, né? A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. Inclusive, quem vai revelar isso para nós é quem? Paulo. É Paulo que vai dizer que o apóstolo no qual ele é reconhecido é o apóstolo segundo o dom ministerial que ele recebeu. É um dom para ser ministerialmente reconhecido como apóstolo. Ele não precisava estar aí entre os 12 do colégio apostólico. Era essa palavra que me falhou a memória da outra vez, a vigência, né?
Exatamente. Então, vejamos aí que não existe apóstolo nos dias de hoje, irmãos. No sentido do colégio apostólico, não. Se alguém disser, eu sou tão apóstolo quanto João, o evangelista, né? Eu sou tão apóstolo quanto os demais apóstolos lá do Novo Testamento, né? Da mesma forma que os apóstolos foram escolhidos, eu também fui escolhido. Isso é mentira, irmãos, tá certo? Isso é gente aí querendo um cargo mais alto para conseguir sugar um pouquinho mais as ovelhas. Quem realmente foi chamado para ser, nem briga para ser, geralmente só executa as funções, né? E aí, é por isso que aqui no nosso terceiro ponto, né, já que no segundo a gente já sabe que o próprio teólogo Stanley Orton ele faz um comentário relacionado a isso, em que ele diz que no Novo Testamento indica que haviam outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre eles nós encontramos Paulo, encontramos Barnabé, Andrônico e Júnia ao longo do Novo Testamento. E no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local, como nós vemos aí no dicionário Vini. Então, é importante nós lembrarmos que outros apóstolos, se a gente quiser colocar Paulo nos 12 do colégio apostólico, nós também vamos ter que colocar esses outros aqui que aparecem durante o Novo Testamento. Lembrando, né, que esse Júnior aí é um varão. Há uma possibilidade, né? Há uma discussão aí por causa dos termos, né? Para que vai culminar aí no outro debate aí sobre a liderança feminina. E possivelmente esse cidadão aí seja um homem, se olharmos aí pelo grego. Então, para que a gente possa fechar aqui sobre o ministério apostólico atual, né? E nossa irmã Aurinete até comenta aí dizendo, para mim, vocês dois ainda vão continuar sendo apóstolos. Deus abençoe vocês grandiosamente. Esse fardo é muito pesado, irmão. É o Gabriel, esse é o Gabriel. O Gabriel aqui. Assinado Gabriel. É muito pesado. Esse Gabriel é uma graça, viu? Então, o ministério apostólico atual não há sucessão apostólica, né? Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana e infelizmente copiada por alguns evangélicos para justificar a existência do poder atual, ou seja, essa história de apóstolos hoje, né, no sentido dos 12, isso aí é uma origem apostólica romana, né? Vem mais aí da Igreja Católica, é coisa que alguns crentes leram talvez aí num conteúdo católico e muitas vezes repetem aí no nosso contexto aí da igreja evangélica atual. O ministério dos 12 não se repete mais, então por isso que João morreu e ninguém levantou mais nenhum apóstolo. Por quê? Porque os apóstolos no sentido, né, ou prova do colégio apostólico, essas pessoas aí a gente não encontraremos mais, nós não encontraremos mais aí no cenário atual. Não existe mais apóstolos no sentido daqueles 12 que compunham lá o colégio apostólico. O que há nos dias de hoje, né, é aquilo que o nosso irmão Glauber até colocou de forma assim bem direta, né, e bem resumida, um pouquinho mais nos comentários lá acima, né, quando ele diz que o que acontece aí em relação ao ministério de apóstolo é o ofício, né, o ofício que homens foram chamados aí a fazer. Então, há um ministério sim de caráter apostólico, né? Que ministério é esse? É esse ministério em que as pessoas são chamadas, comissionadas aí, enviadas pelo próprio Senhor Jesus para fazer determinada missão, né? Então, quando alguém hoje, no século 21, ele tem claramente isso, eu não estou falando desses homens que têm nome de apóstolo sentado nesses grandes templos por aí, que eu não vou nem citar o nome deles aqui para não derrubarem a nossa live, mas que a gente sabe que não é apóstolo, irmão, que não tem nem vida para ser chamado de apóstolo, porque o apóstolo ele precisa ser pelo menos parecido com alguns homens que a nossa lição ela vai citar aqui, né? Então, são homens, né, que foram aí, a gente pode sim chamar alguns missionários de apóstolos, né? Alguns que foram aí chamados para evangelizar o mundo aí. Por que não chamar um Billy Graham da vida de apóstolo, né? Já que fez grandes coisas aí. O nosso autor ele cita aqui, por exemplo,
como homens que foram dignos de ter nome de apóstolo, que no caso foi John Wesley, William Carey, né? O pai das missões modernas aí, como a gente chama, Hudson Taylor, Deloyd Mould, né? Gunnar Wingre, Daniel Berg, irmão André e tantos outros aí que nós sabemos que fizeram grandes coisas pelo cristianismo, entregaram as suas vidas, né? O Martinho Lutero da vida, né? Que fez muita coisa, e assim muitos outros, né? Lutero nem tanto por conta que foi mais local, mas esses homens que andaram o mundo aí, né? Que correram em favor da igreja, né? Que carregaram o bastão e que repassaram o bastão para outros, esses homens poderiam ter sido, sim, para mim, ser chamados de apóstolo no sentido de enviado, no sentido da palavra apóstolo. Então, essas pessoas, sim, nós deveríamos chamá-los de apóstolos, porque em tempos difíceis eles estavam lá sustentando o bastão do evangelho, pregando a palavra de Deus, entregando as suas vidas lá por amor ao evangelho, impactando a humanidade aí, impactando o mundo. Não é à toa que hoje são conhecidos aí mundo afora. Não é só aqui no Brasil que se fala desses nomes, né? Esses homens aqui, Daniel Berg e Gunnar Wingre, por exemplo, eles vêm de fora para cá, já trazendo aí essa missão, já com essa responsabilidade, com esse peso de se preocupar com o evangelho chegar aí às outras pessoas. Esse é o nosso terceiro tópico, né? Evandro, acrescente aí mais alguma coisa para nós se dirigirmos à nossa conclusão. Amém, né, irmãos? Eu queria só falar algo. Se você deseja no seu coração, né? O Herbert diz assim: hoje seriam os missionários que faz pelo menos o amor da obra de Deus. O Fábio diz assim: Cláudio Santiago e Evandro Duque. Misericórdia. Esse Fábio, meu irmão. Não perde uma, né, irmão Fábio? Perde uma, não perde uma. Então, assim, irmãos, eu queria só... se o irmão sente desejo, né, de ser considerado um apóstolo, né, como o nosso irmão Gabriel às vezes brinca com a gente aí, né, que você pelo menos tenha esse caráter apostólico. De quê? Que caráter é esse? De você ser comissionado, de você ser um enviado por Deus para pregar a palavra de Deus. Mostre isso pelo menos na prática. Né? Porque a gente só vê isso na teoria, mas na prática, que é bom, infelizmente a gente não observa isso. E o interessante, irmãos, é que observando esse caráter apostólico, eu ainda peço aos irmãos que não queiram essa nomenclatura só para aparecer. Seja chamado pelo menos de servo, irmãos, para que verdadeiramente você tenha verdadeiramente aí bom êxito na sua carreira ministerial, né? E o interessante é que nós aprendemos uma lição como essa e a gente observamos que verdadeiramente, irmãos, se deparamos com algumas coisas que, infelizmente, eu fico com aquilo que está escrito lá em Gálatas, capítulo de número 1, que às vezes tem pessoas que se colocam com títulos para querer aparecer e tentar mostrar outro evangelho, sabendo que Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele vai dizer que se aparecer outro, até anjos pregando esse outro evangelho, que seja considerado como anátema, né? E infelizmente nós só observamos isso. Pessoas sendo intituladas e às vezes nem pregam esse evangelho, prega outro evangelho a não ser aquele evangelho de prosperidade, né? E infelizmente acaba manchando aí a luz da Escritura por estar pregando coisas, infelizmente, que não é concernente à palavra de Deus. Grande parte dos apóstolos que hoje são da teologia da prosperidade. Isso não é coincidência não, isso é gambiarra mesmo, viu, irmão? A gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. No mais, para nós concluirmos a nossa lição de hoje com muita alegria e satisfeitos demais por um conteúdo tão rico, né, tão acrescentador para as nossas vidas, em que nós também aprendemos aqui enquanto falamos, só temos a concluir aqui que os nossos objetivos, eles foram aí plenamente alcançados, né? Aquilo que nós queríamos transmitir para os nossos irmãos. É interessante nós só reforçarmos, né, em relação à nossa conclusão, que nos moldes do colégio apostólico, como aqueles que eu citei aqui na relação de Mateus capítulo 10, não existem mais apóstolos, certo? Esses homens não existem mais nos dias de hoje. Dos 12 que foram chamados para
compôs o colégio apostólico chamado por Jesus, naquela noite toda de oração, apenas aqueles 12 fizeram parte do sustentáculo da igreja aí até os dias de hoje. Essas pessoas até hoje são os 12 apóstolos chamados por Cristo. Com relação ao ministério apostólico, né, que nós encontramos em Efésios capítulo 4, verso 11, esse ministério está em vigência até os dias de hoje. Nós encontramos sim apóstolos que atuam por intermédio do ministério apostólico, que receberam de Deus o dom ministerial do apostolado. Essas pessoas, elas foram, né, ministerialmente chamadas por Cristo para exercer esse ID, né, essa missão aí, né, como vai dizer lá no comecinho da nossa lição, a questão do ir, do ser enviado, né, do ser remetido, né, daquele que é enviado para fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Então, nos dias de hoje, né, se encontramos alguém, por exemplo, como um Billy Graham da vida, para mim, se fosse consagrado ministerialmente como apóstolo, eu não teria problema nenhum em bater palmas. Mas alguns homens que nos cercam nos dias de hoje, que carregam esses títulos de apóstolo, são apenas lobos disfarçados de ovelhas, irmãos, aí tentando tragar a lã das nossas ovelhas. Infelizmente. Né? Infelizmente, defendendo quase sempre a teologia da prosperidade. Muito poucos estão fora desse padrão. E quanto a esse, nós não devemos aí abrir espaço e nem considerá-los como apóstolos, porque são uma vergonha, tanto para o ministério dos 12 apóstolos do colégio apostólico, quanto para o dom ministerial de apóstolo e quanto mais ainda para a igreja dos últimos dias, que já tem sido tão falada, tão bombardeada, né, tão interferida aí por conta de homens maus aí, com planos diabólicos aí, apenas com interesses particulares e pessoais aí, a fim de tragar aí o pouco que a igreja tem. Então, no mais, queremos louvar a Deus por chegarmos ao fim, né, ao concluirmos mais uma lição, com todos os nossos irmãos aqui até esse momento, que permaneceram conosco, e só queremos ser gratos a Deus aí, e dizer que sexta-feira que vem, às 18 horas, nós estaremos aqui, trazendo outro ministério, dessa vez o ministério de profeta, né? E aí nós vamos falar umas coisinhas interessantes aqui também sobre o ministério dos profetas. Amém, irmão Evandro? Amém. No mais, Deus abençoe a vida dos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Obrigado por todos os comentários, né, pela participação de todos vocês, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor.